Olá, estamos iniciando mais um programa Sua Segurança Global. Lembrando que esse programa tem o apoio institucional da Global Security, uma empresa especializada em segurança patrimonial. Hoje nós vamos conversar com o Ricardo Fernandes Bueno, ele é sargento da reserva e vamos entender um pouco mais a respeito da vida dele. O sargento Ricardo, ele é graduado em Biologia e com diversos títulos na sua carreira. Dentre eles, a Ordem Cavaleiros de São Paulo, Medalha MMDC Heróis de 32, Medalha Cinquentenária das Tropas de Paz do Brasil na ONU, Medalha Marechal Alencar Castelo Branco, Medalha Sociedade dos Veteranos de 32, Medalha em Grau Ouro por ter 30 anos ficar sem punições alguma. Ele também tem curso de espanhol, crimes ambientais, filosofia dos direitos humanos, reciclagem, plantas medicinais, manutenção e operação de policiamento em áreas internacionais, que foi o caso na ONU também. Educação ambiental, meio ambiente, recursos sustentáveis, enriquecimento ambiental, curso de mergulho e tecnologia em oceanografia. Atualmente é diretor da Associação de Cabos e Soldados de Guarulhos. Vamos conversar um pouco com o sargento da reserva, Ricardo Fernandes Bueno. Ricardo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado você. E trazer um pouquinho mais de informação ao nosso público. Sobre a nossa querida polícia, sobre a nossa querida Polícia Militar. Parabéns, muito obrigado por você estar aqui. Eu fiz questão de comentar aqui o seu currículo, porque eu acho que os nossos assinantes têm que saber o que as pessoas nobres de Guarulhos fazem por Guarulhos e fazem pela cidade. Tá? Então, por isso que a gente fez questão de comentar a respeito disso aqui. Você é sargento da reserva. Sargento da reserva. O que é um sargento da reserva? Sargento da reserva, nós passamos por 30 anos, como o meu caso, dentro das fileiras. Eu, no caso, passei 30 anos no regimento de cavalaria. Regimento de Polícia Montada 9 de Julho. E após a reforma, né, que seria a aposentadoria, eu tenho a minha promoção imediata. E nessa promoção imediata eu subo ao grau de sargento da Polícia Militar. E como que é o seu trabalho lá na Associação de Cabos e Soldados aqui em Guarulhos? A Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar, ela é a maior associação da América Latina. Hoje ela tem um número de 55 mil associados. Sei. Nós somos divididos numa sede central, que é na Barra Funda, e somos divididos em regionais e núcleos. No caso de Guarulhos, um núcleo, por estar próximo da sede central. Tá certo. Qual é a função dessa associação? A associação é acolhedora. Ela acolhe o policial militar desde os seus primeiros passos. Sei. E vai acolhendo durante seu período de carreira, pós-carreira, chegando até a derradeira, ao final derradeiro aí, quando ele vai para o Oriente Eterno, que a gente ainda apoia ele também nesse momento doloroso, infelizmente. E esse apoio que vocês fazem inclui a parte tecnológica, a parte psicológica, inclui algo mais para que ele possa desenvolver um bom trabalho na organização? Nós trabalhamos da seguinte forma: nós vamos propiciar ao policial militar o que o governo não propicia. Que seria o quê? Hoje nós temos, por exemplo, dentro de Guarulhos, nós temos uma psicóloga gratuita para atender o policial militar e sua família. Porque quando a gente fala de policial militar, a gente não esquece que tem a família que também sofre com a vida do policial militar. Hoje nós temos odonto gratuito para o policial militar e para a sua família. Hoje nós temos arestas onde nós entregamos cadeiras de roda, cestas básicas, apoio ortopédico, apoio até cirúrgico, que é para o policial militar se sentir realmente acolhido pela associação. Que bom, isso é muito, muito importante. É uma situação inusitada, né? Uma situação como aqui em Guarulhos, né? Isso graças hoje, nós estamos com essa infraestrutura graças ao nosso presidente, que é o Wilson Moraes, que foi deputado estadual. Ele pegou a associação, praticamente a associação no solo. Ele trouxe essa associação, ele resgatou essa associação e vem trabalhando durante 24 anos para a melhoria do policial militar. Verdade. Puxa vida. Conta um pouquinho do seu tempo. Vamos recordar um pouco do seu tempo de cavalaria. Como é que é? Em 1988, minha família toda veio de uma área política. Meu pai, aqui dentro de Guarulhos, trabalhava na prefeitura de Guarulhos, apoiava muito Valdomiro Pompeu, Décio Pompeu, Neftales e outros entre o quadro político. E meus irmãos também trabalham na prefeitura de Guarulhos e eu escolhi a Polícia Militar. Quando eu escolhi a Polícia Militar, eu queria ser bombeiro.
por cargas d'água, todo o sonho da criança. Fazer isso mesmo, com 20 anos eu entro na Polícia Militar e eis que surge a minha classificação dentro do Regimento de Cavalaria. Ah, que interessante. Só que eu não conhecia nada sobre cavalos, nem sabia que existia a cavalaria. E aí chego dentro desse quadro, me surpreendo. No momento até fico meio apavorado de saber que eu ia ter que montar um cavalo. Mas aí transcorreu 30 anos, onde foi a minha unidade que eu falo que é minha casa. Foi. A minha unidade mãe, a minha unidade que me acolheu, a minha unidade que me ensinou. Aprendi muitas coisas dentro do Regimento de Cavalaria. Deixei muitos amigos lá, ainda hoje eu os visito. Mas o Regimento de Cavalaria é uma unidade ímpar dentro da Polícia Militar, por se tratar de mexer com o animal, com o cavalo. Hoje, inclusive, o Regimento de Cavalaria tem o sistema de ecoterapia. Isso, eu ia perguntar agora da ecoterapia. Que trabalha com a ecoterapia e nós estamos tentando trazer, junto com a associação, a ecoterapia para Guarulhos também. Verdade. Junto com o Regimento de Cavalaria, junto com o comandante, que é o Marcelo Vieira Salles, que é o comandante-geral da Polícia Militar, que também foi cavalaria. Quer dizer, é cavalaria, né? Não é que foi, ele passou um período na cavalaria. Então ele compreende bem a necessidade da ecoterapia, inclusive aqui dentro de Guarulhos, que é a segunda cidade maior do estado de São Paulo. Eu acho que a cavalaria acho ainda, pelo menos na época que eu conheci, é uma polícia quase que de elite, né? Vou falar quase porque tem uma outra polícia de elite, alguma coisa assim, mas a cavalaria realmente é de elite, né? A cavalaria... imponente, né? Era imponente, era um negócio gostoso. A polícia montada, como é chamada, ela vem junto com a tropa de choque. Ela hoje tem um comando, que é o comando de choque, que vem aí Coronel Gaspar Gasparian, que ele que comanda o choque, comanda as tropas de elite, que é dividida entre segundo de choque, terceiro de choque, GAT, COI, Canil, primeiro batalhão de choque, que é a rota, e a cavalaria. Sei. Agora, fala um pouco desse ecoterapia, que isso é bárbaro, isso eu conheci um trabalho desse aí, muito bonito. É um trabalho muito lindo, né? Com as crianças com necessidades especiais. Ela restaura tudo aquilo que a criança perdeu devido à doença. Verdade. Não chega a 100%, mas 90%. Então a gente vê crianças chegando carregadas e depois de um período com essa andadura do cavalo que força a coluna cervical, força todo o sistema nervoso, a gente vê a criança já andando. Verdade. Então ela resgata, ela vem restaurando tudo aquilo que ela perdeu por causa da doença. Tá, verdade. Acho extremamente interessante isso daí, né? Acho muito bacana essa situação aí e tal. Tem algum caso interessante que você pode comentar a respeito da... São vários casos, inclusive de uma policial... Vai ter que puxar pela memória agora. Uma policial militar feminina tomou um tiro na cabeça em ocorrência, ali pro lado do Glicério. E ela foi ao regimento. Praticamente ela perdeu todos os movimentos, assim diz o médico. Mas em questão de tempos ela já teve alguns movimentos, já começou a dar sinal de vida novamente. Então resgatou essa policial feminina. Verdade, é muito bom. Poxa, muito interessante. É um trabalho muito lindo, né? Porque você tem um trabalho de voluntários e dos policiais militares, que muitas vezes as pessoas vê como um monstro, né, o policial militar. Exatamente, Só que não vê esse carisma do policial militar dentro da ecoterapia. Às vezes as pessoas não percebem. Não percebe que ali atrás daquela farda existe um ser humano, que ele tem sentimentos, que ele sente dor, também que ele tem as suas emoções. Suas emoções e tal. E tem a família também. Tem família, não tem como se desvirtuar da família. E é um trabalho normal, é um trabalho, trabalho mais abnegado, talvez, propriamente, do que propriamente o salário. O problema maior da Polícia Militar é que eu falo muito quando eu posso comentar. A Polícia Militar ela tem que perder a razão ditadora e truculenta. A Polícia Militar ela tem que ser inteligente. Certo. Para que exista essa inteligência, nós temos que ter uma modificação na cultura do nosso povo. Que, infelizmente, a cultura ela não dá esse aval para o policial militar, essa confiança para o policial militar. Então, o policial militar, desde a infância, ele é aquele que vai te prender se você não obedecer. Isso, ele é aquele que vai te punir se você não fizer o que a mamãe falou, não ir na escola. Se você não for na escola, eu vou chamar a polícia. E não é isso, a Polícia Militar está para ajudar. Só que em meados da época ditadora, a Polícia Militar pegou uma fama. E essa fama ainda seduz esses jovens novos. Mas a Polícia Militar tem que trabalhar com inteligência. Essa inteligência faz com que o policial militar desenvolva a ocorrência como o melhor possível dentro das DPs do nosso estado.
Tá. Há uma diferença entre o policial militar e alguma outra, o policial civil, alguma coisa? Há uma diferença muito O policial grande civil nisso? seria o setor de inteligência, né? O setor que vai investigar o crime. A polícia militar vai fazer a prevenção desse crime. Tá. Então, ela é preventiva e ostensiva por estar fardada. Por estar fardada. Por estar fardada. Exatamente. Quantos policiais estão ligados lá à Associação de Cabos e Soldados? Hoje, a Associação de Cabos e Soldados tem em torno de 50 a 55 mil associados. Verdade, que é um o número bem contingente grande. que tem no Sim, estado sim. de São Paulo. Tantos ativos, que estão trabalhando ainda, e inativos que já se aposentaram, Sim. mas usam também da nossa associação. Precisa usar, porque de repente precisa de um médico, alguma coisa nesse sentido. Sim. E a própria associação, ela vem resguardando o policial militar dessa parte. Ela é o braço acolhedor. É o braço acolhedor. Ela é o braço acolhedor. Sempre vai ser assim o braço Sempre acolhedor. vai ser, né? o braço acolhedor. E Ok. tomara que as novas presidências, que assim tiver por vir nas novas eleições, Exatamente. que tenha esse bom senso de saber que a associação é o braço acolhedor do policial militar. Tá. Você falou de outras presidências e tal. Quanto tempo dura essa diretoria sua? Por 4 anos. 4 anos? 4 anos. 4 anos. 4 anos ela se modifica, mas o nosso presidente já está há 24 anos. Verdade. Por não ter ninguém à altura da capacidade e competência dele. Verdade, Sim. é assim, que é visto. Puxa, que bárbaro. Mas assim, e você, está há quanto tempo na diretoria da... Eu fiz parte do Conselho Fiscal como suplente na outra gestão dele, 4 anos, e nessa gestão eu começo também como suplente da diretoria executiva. Hoje assumo o cargo de sócio convocado, que é o nome, né? Ou administrador, também tem o nome de representante do núcleo de Guarulhos. Verdade. Já estou há 5 meses dentro desse núcleo. Que bom, isso é muito importante, né? Isso é muito interessante, né? Nós tivemos um conhecimento junto com você lá no Condengru, né? Condengru, que é, isso que é o Conselho de Desenvolvimento de Guarulhos. Guarulhos, né? Eu achei essa ideia muito interessante, né? O que você achou desse formato de negócio que a prefeitura está colocando aí? Hoje nós temos que ter qualidade total na parte administrativa. Sim. Nenhum administrador administra sozinho. Nós temos que abrir o leque e ouvir aqueles que a gente propicia o serviço, o que eles estão achando do nosso serviço. É uma maneira de a gente corrigir pequenas falhas. Então isso, acho que a Prefeitura de Guarulhos, junto com o prefeito Guti, junto também com Alexandre Zeituni, que é o vice-prefeito, eu acho que eles abriram essa aresta que necessita ouvir os sindicatos, os empresários, as associações, para transcorrer um Guarulhos melhor. Basicamente, né? Simples assim, né? Simples Assim que tem que fazer. Porque esses empresários é que sabem do dia a dia da cidade, do dia a dia que tem, né? Eles têm um conhecimento. Tem um conhecimento do que... É muito difícil, você tem uma cidade hoje que é Guarulhos, que ela não tem uma mobilidade fácil. Você tem uma Via Dutra, você tem uma Marginal, você tem uma Trabalhadores e uma Fernão Dias. Que, querendo ou não querendo, o mutante de carro, fica difícil você ter o deslocamento. Então o empresário, quando ele vem para Guarulhos, ele quer algum benefício. E esse benefício, o que Guarulhos tem para oferecer? Então, quer dizer, é uma cidade segunda maior, mas não tem uma mobilidade. A área de segurança, infelizmente, que é a nossa polícia militar, o número de homens é pequeno, em valores numéricos, ele é pequeno. Então, acaba dando uma deficiência. Então, eu acho que essa abertura para que os empresários possam melhorar Guarulhos, eu acho que acaba atraindo aqueles que ainda pensam em estar dentro da nossa cidade. Eu acho muito interessante isso, acho isso que é extremamente válido isso, né? Sim. E em termos de segurança, por exemplo, o nosso programa que é a segurança, a nossa base do programa é da Global Security, né, que é a empresa de segurança patrimonial. Em termos de segurança, o que você acha que... Não é que você acha, não. Como que está a segurança, que é a segurança que vocês fazem? Pela deficiência da segurança hoje, da Polícia Militar, não deficiência da parte técnica, capacidade técnica, mas do mutante em homens, né? Hoje nós temos um homem para cada 3.000 da população, e isso é um valor que não pode se adequar. Acaba vindo as firmas de segurança, que oferecem a segurança melhor, bem mais técnica e bem mais, com investimentos melhores. E ela acaba ali no patamar da Polícia Militar. É um recurso que hoje uma empresa tem para atrair essa segurança privada, para poder pelo menos ter um pouquinho mais de comodidade. Porque querendo ou não querendo, a marginalidade cresceu muito. Cresceu muito, né? A marginalidade cresceu muito. É um problema cultural do nosso país.
Eu dei aula durante 14 anos no Colégio Sainte-Marie, fazendo, seria um serviço paralelo à Polícia Militar, que é autorizado pela Polícia Militar, inclusive. Eu trabalhei na área de ensino e vi que hoje o jovem, ele pende para a maldade, não para a bondade. Coisa difícil que era antigamente. Então não temos mais aquele jovem que vai na igreja pela manhã, não temos mais aquele jovem que deseja bom dia, boa tarde, que levanta para um idoso sentar. Hoje nós temos uma juventude marginalizada até mesmo pelas músicas, que é o funk, né? Nós temos aí hoje alguns funks, ele acaba marginalizando o jovem, né? Institucionalizando que isso é coisa boa, né? Sim. E aí cresce essa demanda, aí a segurança privada vem crescendo, que é um apoio, querendo não querendo, ele até auxilia a polícia militar, porque quando você não tem a preocupação com uma empresa, porque ela está bem segura, a polícia militar vai cuidar de outro setor. Então a polícia militar ela tem também essa parceria muito boa com as empresas de segurança, que vem propiciando também a polícia militar uma ajuda. Perfeito. É uma troca. Uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. Exatamente isso aí. Me diga uma coisa, eu estou aqui. Você é graduado em Biologia. Biologia. O que a Biologia tem a ver com a polícia militar? Com você na cavalaria? Como é que você fez essa triangulação aí? Eu tinha um sonho desde criança pela área da natureza. A Biologia hoje, ela faz parte, inclusive nós temos um grupo, junto com o professor Delso, que esse grupo ele cuida de hortas orgânicas dentro de escolas públicas. E eu acho isso muito interessante. Então eu também dou minha contribuição, porque eu acho que tudo parte do pressuposto da falta de cultura, falta de você condicionar uma criança na vida. E a biologia é o estudo da vida. Foi aí que eu entrei de cabeça na biologia, fiz técnico em oceanografia, que eu sempre gostei da área de mergulho, fiz mergulho, e aí comecei a fazer outros cursos voltados para a educação, para colocar aquele jovem alinhado com o que é vida. Porque o valor da vida se perdeu. Hoje se tira uma vida a troco de um celular. Exatamente. Então eu acho que isso não pode acontecer. Nós temos que resgatar esse jovem. Porque esse jovem, futuramente, ele não vai ser um idoso diante da marginalidade. Exatamente. A tendência dele é ter a sua morte precoce. Por causa da marginalidade. Então nós temos que resgatar. E esses grupos de resgate, que são as ONGs, estão trabalhando ativamente, estão vindo com propostas boas, que é para poder resgatar esses jovens de dentro desta marginalidade, que entra, infelizmente, dentro das comunidades. Porque até é uma coisa que é um ditado meu, como é que você vai fazer uma inclusão de um jovem, sendo que ele volta para dentro de uma comunidade, tendo o pai preso e tendo a mãe sofrendo. Então, é uma mentira que a gente conta na escola, e depois ele depara com a verdade. O que a gente tem que fazer é resgatar a família. A família. Não somente pensar no jovem, na família. A família, exatamente. Nós estamos aqui numa conversa muito interessante com o Ricardo Fernandes Bueno, ele é sargento da reserva, no nosso programa Sua Segurança Global. Para você saber um pouco mais sobre a Global Security, acesse o nosso site, grupoglobal.com.br. Ricardo Fernandes Bueno, vamos falar um pouco da sua... Eu achei interessante essa participação na ONU aqui. Como que foi isso? Como que é? A ONU, ela pesquisa policiais que tenham um brio com a formação dentro dela, né? Que seria o quê? O resgate da população. A ONU, a participação da ONU em todos os lugares, com a tropa de paz, é o quê? É o resgate da situação de um país, de um estado. E a ONU reconheceu isso, sabendo que eu estava vivendo 30 anos na Polícia Militar sem punição. Eu nunca cheguei atrasado na Polícia Militar, nunca tive um fato que onerasse o meu currículo. Então, puxei 30 anos na Polícia Militar, 30 anos no excepcional comportamento. Porque você estava realmente imbuído da condição do que você tinha que fazer. Sim, claro. E a ONU, nesse reconhecimento, me deu a Láurea, né, de participação. Fiz curso pela ONU, né, para que eu pudesse até atuar se necessário fosse. E a ONU fez esse reconhecimento, que é a valorosa medalha de honra ao mérito. Verdade, E às vezes a gente conhece pessoas em Guarulhos, a gente não imagina que tem pessoas aqui em Guarulhos tão capacitadas e tão brilhantes como você, que tem feito esse trabalho aqui. É simplesmente um fato de se dedicar. Eu acho que o homem é aquilo que ele treina. Certo. Hoje nós temos grandes potências mundiais que eles fizeram por merecer o patamar que eles estão. Entendi. E o Brasil ele tem essa necessidade. Nós estamos saindo de uma política falha, estamos entrando em outra política,
estamos nos enquadrando ainda com as novas cabeças políticas. Eu acho que a gente tem que ter uma formação da família, como mesmo na nossa Bíblia, né? Que é o nosso livro da lei, ele simplesmente fala que a família é a principal. Deus falava isso a Jesus e Jesus falou isso. E eu acho que os governantes têm que colocar isso na cabeça, que a família, em primeiro lugar, é o resgate da família que nós temos que fazer. O resgate da família, eu acho que a gente já começa a atravancar aquele processo cultural, que aí a gente começa a dar intelectual para essas crianças, começa a treinar elas para que elas trabalhem num país melhor, num futuro melhor, num mundo melhor, né? Um mundo melhor, exatamente. Parece que você falando assim seria uma gota no oceano, mas não é, né? Não é uma gota no oceano, é ter força de vontade. É juntar as forças. Hoje nós somos uma corrente com elos quebrados. Eu acho que a partir do momento que a gente soldar os elos, eu acho que a gente vai ter uma corrente forte, trabalhando no propósito, no ideal. Sei. E tem uma frente de trabalho que você está fazendo agora? Sim, nós estamos numa ONG. A ONG é muito importante, ela começou agora que fazer as hortas, né, orgânicas dentro das escolas. Como chama essa ONG? A ONG, eu tenho agora, me fugiu agora o nome dela. Não há problema. Mas tem o professor Delson, que é o que comanda. Tá. E essa ONG, ela vem forte agora, iniciou, vai fazer acho que 15 dias. É recente, é uma criança andando, tanto é que eu não peguei nenhum nome dela ainda, né? Ainda o nome dela ainda está difícil para entrar. Mas essa ONG tem vários pensadores, vários professores, PhD, né, os pós-graduados, que estão incentivando as crianças, começando um trabalho só de reuniões, e agora vai começar o trabalho de obreiros, né? Chegar nas escolas e ver a aceitação desse público-alvo, que são os alunos das escolas públicas, para essa questão de uma horta orgânica, né? Onde o bem-estar da saúde será melhor, né? Tá bem, eu acho interessante isso. E aí você vai levando isso para as escolas. Sim, para as escolas. E vamos tentar sensibilizar o governo, para que o governo veja que essa ONG realmente está fazendo um trabalho com o propósito de resgatar essas crianças, de resgatar as famílias. As famílias, exatamente. Sim, porque ela não vem sozinha, né? Exatamente. Eu acho que sim, a ideia é muito interessante, é fantástica essa ideia, porque quase todas as escolas têm lá um terreno, um espaço livre. E às vezes sem uso. Sem uso, né? Sim. Então vocês vão acertar esse espaço lá e trabalhar com as crianças. Porque psicologicamente a criança necessita desse a fazer. No Japão, a criança ela entra de manhã na escola e só sai no período da noite, impossibilitando ela de ter aquele momento de cabeça vazia. Já no Brasil é diferente. Ele tem um período, e quando tem aula, ele tem um período. E depois ele tem um período onde ele não pode trabalhar por ser menor, então ele fica vago. Esse vago, dentro de uma comunidade, pode sim a aproximação da marginalidade, induzindo ele a ser um marginal. E aí o próprio governo poderia tentar trabalhar alguma coisa nesse sentido, né? Para dar mais tempo para esse jovem. O problema dos nossos governantes é pensar, eu falo muito isso, Guarulhos, São Paulo, Brasil, é muito grande para pensamento ainda muito pequeno. Os pensamentos ainda são pequenos. Nós temos que nos fortalecer, fazer o que hoje a Prefeitura de Guarulhos faz. Abrir esse acesso de todas as entidades para que possam opinar no desenvolvimento. Que ao opinar no desenvolvimento, a gente está criando raízes para essas famílias. É isso que tem que acontecer em Guarulhos, a gente tem que mudar esse modo de pensar. Guarulhos ela não pode ser comandada por um, tem que ser comandada por todos. Por todos, exatamente. E cada um fazendo a sua parte, seu papel. Toma um vulto muito grande, né? Sim. E isso está dentro do seu currículo, que é educação ambiental, que é o meio ambiente, né? Sim. Recursos sustentáveis, né? Recursos sustentáveis, hoje a gente não tem. Hoje, para a gente, de 10 famílias, uma separa o lixo que é reciclado. E hoje nós temos grandes produtores de lixo que pegam o lixo. Por exemplo, eu tenho uma firma que o rapaz pega as PETs que não são usadas e transforma em tábua. E tábua para fazer carroceria de caminhão. Olha que maravilha. Então, quer dizer, é o uso da própria, não deixando a natureza, né? É o uso da própria máquina a favor, não contra. Tá certo. Ricardo Fernandes Bueno, não temos mais tempo, terminou o nosso programa. Eu queria que você, por gentileza, pela sua autoridade, pelo seu conhecimento, deixasse um recado para os nossos assinantes. Qual que é o recado, que recado você pode deixar para que possa agregar
uma situação importante para as crianças e para os pais das crianças que estão nos vendo nesse momento. Nós observamos hoje que o problema maior da nossa população é o egoísmo. Mas um egoísmo, às vezes, que a gente não compete a nós, que nós criamos. É a própria situação social que faz a gente ter esse egoísmo. Então, se você tem alguma coisa que ainda é de valia para uma criança, doe, faça de coração, resgate essas crianças, como se fosse seu filho. Porque eu acho que você não gostaria de ver seu filho hoje dentro de um mundo marginal. Você gostaria de ver seu filho dentro de uma faculdade. É o mesmo que uma pessoa da comunidade quer para o seu filho. Então, acho que hoje, quem estiver nos assistindo, que resgate uma criança, que ajude. Não é dando esmola, é repassando aquele tênis que seu filho não usa, aquele brinquedo. Faça campanhas na sua comunidade. Recicle lixo. Ensine a respeitar o próximo. Amar o próximo. É a única palavra que eu deixo. Obrigado. Muito obrigado você por essa oportunidade. Obrigado mesmo. Você é muito gentil. Muito obrigado. Pensou segurança, pensou Global Security.